Grupo Séries de Comunicação, fala aqui de Vitor Greff, estamos no Sindicato dos Trabalhadores Rurais, no espaço de Olho na Rua, nesta manhã de segunda-feira. Estamos aqui com o Volney Jurandir Schreiner, presidente aqui do sindicato e também representante da FETAG aqui para a região do Alto Jacuí nas questões do leite. Porque para o produtor tivemos uma queda no preço do leite pago para o mês passado, mês de agosto. A gente vai repercutir aqui essa queda agora com o Volney e o que isso implica em dificuldades na produção de leite, em dificuldades para o produtor, Volney. Satisfação falar contigo, bom dia. Bom dia, Antônio Sadi, bom dia, Hanna, que nos acompanha aí. Satisfação mais uma vez estar falando aos ouvintes da Rádio Sérios aí nessa manhã chuvosa. Pois é, chuvosa, com chuva aqui também em Vitor Grefe, aliás, em toda a região, Volney. Ah, quais são as implicações desta queda que tivemos aí no preço pago do litro de leite para o produtor, Volney? Pois é, Sadi, a gente recebe meio com indignação. Hoje é dia 15, é dia que tu veria os produtores de leite parceiro recebendo, que é o dia do pagamento, então que todas as empresas fazem o pagamento, mas infelizmente veio com mais uma baixa. A gente já projetava isso, participamos da reunião do Conselheite no último mês, foi uma reunião virtual, mas aonde os estudos da UPF que faz para o Conselheite e também a fala das empresas dos laticínios, a gente percebia que ia ter essa baixa. Claro que a gente esperava que fosse um pouco menor, mas muitas empresas seguraram já mês passado e acabaram agora, então, para hoje, divulgando um preço abaixo daquilo que a gente vinha recebendo nos outros meses. E no geral, é entre 10 a 20 centavos de baixa por litro. Isso no montante dá bastante, parece pouco, 10 centavos, mas no montante, na litragem, então é bastante. Isso vem impactar diretamente para o produtor que não consegue mais se programar. A gente falava até pouco tempo atrás, ele não precisa ir a 3, 3,50, mas se ele ficasse estável, já seria uma boa, mas não é o que vem ocorrendo. E segundo o que as empresas nos dizem, e até conversando com montadoras de equipamento de ordenha, eles também se referem a isso, está aumentando bastante a produção interna, além de, claro, a importação do leite que continua entrando a varer, vamos dizer assim, no estado do Rio Grande do Sul. Mas internamente aumentou bastante a produção, não só devido à pastagem, mas com novos produtores. Conversando com uma empresa que instala equipamento, eles não estão vencendo colocar ordenhadeira, colocar esfriador, visto que muita gente que tinha parado de lidar com o leite acabou voltando. Então, para ser mais uma alternativa, principalmente para o pequeno produtor. A gente fica faceiro nessa questão que o produtor está voltando a produzir leite, mas fica preocupado até quando o produtor vai sobreviver nessa questão. Então, mais ou menos o panorama é isso. E outra questão, assim, as empresas não olham, não nos dão muita expectativa de alta para os próximos meses. Então, durante esse ano 2025 vai ficar nisso aí. Esperamos que não baixe muito mais, porque aí se torna quase que inviável produzir leite. Que ao menos, então, se não puder subir, que permaneça assim como está. E os custos de produção, como é que estão? Até os custos estão estáveis, a gente faz um acompanhamento. Quando tu não tem nenhum problema de despesa extra no laticínio, vamos dizer assim, problema veterinário ou demais, o restante está tudo estável. A pastagem de inverno, a grande maioria está terminando, mas enfim, muitos ainda têm azevém. Aí já está se instalando a pastagem de verão. Daqui uns dias começa a silagem de inverno, alguns já estão fazendo, aí é um custo a mais, mas o produtor normalmente ele está se programando mês a mês, deixando um pouco para essa despesa. Então, quanto aos custos, não tem variado muito, ainda bem, né? Porque senão poderia ser muito pior esse cenário do leite. Bom, então essa oscilação que a indústria procede no pagamento do agricultor está relacionado ao número crescente e decrescente de produtores na atividade, mais ou menos por aí, Ivone? Principalmente o número crescente de produtores, está aumentando os produtores e também muitos produtores, principalmente o grande, está investindo mais em matrizes, inclusive trazendo de outros estados matrizes. Se pegar aqui em Vitória, a gente sabe de vários casos de produtores um pouco maiores que foram buscar matrizes em outros estados trazendo para cá, e é isso que a indústria alega. Com isso está elevando o preço, elevando a produção, vamos dizer assim, de leite, e também a importação, que continua, como eu disse antes, de portas abertas a varejo.
Bom, ainda para o pequeno agricultor, aproveitando a oportunidade aqui, Volney, no que se refere ao milho, tanto aquele para silagem como para milho comercial, todo ele já foi implantado? Eu não diria que todo ele, alguns ainda estão plantando, mas enfim, muita gente já fez o plantio, inclusive já está nascendo, o clima tem corrido bem nessa dia, apesar de uns dias frios e que atrasou um pouco o nascimento dessa semente, desse milho, mas no geral as lavouras estão bonitas, então grande parte da cultura já é implementada, tanto, como você disse, tanto para silagem como para comercial. Então, esperamos que o clima nos ajude esse ano, que corra bem, que dê uma safra boa para também ajudar não só o produtor de leite, mas os demais produtores. Qual é a tendência de clima que você tem de informação aqui? Vai contribuir? Mas olha, essa de falar de clima é um negócio muito É quase complicado. loteria, né? Se a gente olhava até sexta-feira, essa chuva de hoje não estava prevista, né? Então, eu perdi vamos dizer assim, eu não falo mais de clima porque tu falou de clima, tu tá mentindo. Então, é muita conversa, a gente fica desacreditado de ouvir falar do clima, mas vamos dizer que o tempo vai correr bem, né? E no trigo, como é que está a situação? O trigo também muito bonito, com indo já para a fase de espiga, de espigamento. Então, tá bonito o trigo. Quem fez o tratamento, quem fez, colocou tudo. O único problema no trigo é o custo de produção. Até conversava há pouco com alguns produtores, uma preocupação muito grande devido ao elevado preço para produzir esse trigo. Esperamos que o que ocorre em outros anos não venha a ocorrer esse ano, que também na época da colheita o preço baixe ou até mesmo uma chuva ali na época da colheita pode baixar o pH, que aí o agricultor vai pegar menos pelo preço. Mas no mais, assim, a cultura está muito bonita. Para fecharmos aqui, Valnei, eu me esqueci de te perguntar com relação ao preço que é pago para o agricultor com essa queda, que falou em 10 a 20 centavos, né? Quanto é que ficou então para o agricultor? Os agricultores que têm passado aqui, a gente tem falado entre 2,40 a 2,60. Está variando isso aí, depende muito da produção, da qualidade. Hoje muitas empresas pagando por qualidade, mas está variando isso aí, entre 2,40 e 2,60. Valnei, muito obrigado, bom dia, bom trabalho para você. Agradeço a você, essa dia toda a equipe da Rádio Ceres, que sempre estão colocando o microfone à disposição nossa aí, qualquer coisa está à disposição. Um grande abraço a todos. Grande abraço também. Volnei Jurandir Schreiner, presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais aqui de Vitor Grefe, fazendo um panorama então da produção de leite também, das culturas de inverno, principalmente o milho e também o trigo aqui, sob sua jurisdição, que é o Sindicato dos Trabalhadores de Vitor Grefe. Especial para o Grupo Seres de Comunicação, Espaço Odílio na Rua, Antônio Sadi e Hanna de Lima.